Para nós é uma alegria poder estarmos juntos aqui com o nosso casal presidencial, adorando a Deus nesta convenção maravilhosa. Cumprimento também todos os membros da mesa diretora e a todos os demais ministros, missionárias, todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, meus amados irmãos, convidá-los para lermos o versículo, tema da nossa Escola Bíblica e Convenção, que está no capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo São Pedro, versículo de número 10, o qual está assim registrado: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Dá para repetir comigo esse versículo, irmãos? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Podeis tomar o assento, amados irmãos. Glória ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, antes de nós estarmos falando sobre este assunto tão importante que me foi incumbido de falar sobre a mordomia das finanças, eu quero dizer a todos que aqui estão nesta manhã que ontem, no culto de ontem, eu recebi uma carga de poder do alto na minha vida particularmente, que eu não consigo explicar. E me veio à memória o ano de 1989. O ano de 1989, no mês de setembro, 7 no mês de setembro, que é a nossa festa aqui, que é aniversário do templo, eu fui consagrado ao diaconato. E assim que eu fui consagrado ao diaconato, foi-me dado o grande privilégio de ser o manobrista dos pastores, que é a reunião que era no templo ao lado, o templo antigo. E eu passei a ser o manobrista naquele pequeno pátio dos pastores que vinham para o conselho de ministros. Eu era o manobrista, não podia adentrar no templo. Eu não tinha autorização para entrar no templo. Os irmãos que são daquela época sabem. Inclusive, principalmente o nosso pastor presidente. Depois, no ano seguinte, Deus foi tão bom comigo, que eu não consigo explicar. Eu fui levado ao presbitério. Caso inédito da época, um ano depois. Foi-me dado o privilégio de ser o recepcionista do Conselho de Ministros. Aí eu já poderia entrar no plenário somente para levar alguma informação e automaticamente sair de dentro. Eu podia entrar como presbítero, como recepcionista. E depois eu tinha que sair automaticamente para ficar lá fora, na minha mesinha como recepcionista e ainda sendo um manobrista. Com muito prazer, com muita dedicação. Mas ontem, eu já fiz muitas vezes isso, já tive várias oportunidades, mas o Senhor me fez lembrar do meu início, quando eu fui convidado a fazer a leitura oficial da convenção, que muita gente não valoriza isso. Eu fiz a leitura oficial ontem, e foi me dada a oportunidade para orar em seguida. Quando eu me sentei, eu comecei a me lembrar. Como é que foi o início de tudo isso? Há mais de 30 anos atrás, Deus me tomou ali de uma forma muito forte. Eu recebi uma carga do céu. A minha vontade era sair correndo pelos corredores, dizendo como é maravilhoso ser crente. E eu tenho comigo um particular. Eu faço a leitura oficial como que eu estivesse pregando a palavra de Deus.
Não é simplesmente uma leitura oficial. Eu me sinto pregador naquele momento. E Deus me visitou, irmãos. E eu não sou de sair para entregar mensagem para ninguém, é muito difícil. Mas Deus me impulsionou para falar com um garoto ontem. E eu falei, eu não posso me acovardar. Eu preciso falar com esse garoto. Deus tem algo para ele. Irmãos, valorizemos tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. É muito bom ser obreiro, mas melhor é ser salvo. Diga comigo, é muito bom ser obreiro, ser obreira, mas melhor é ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Você sabe que eu já estou sentindo a presença dele aqui? O assunto que eu vou falar aqui parece que não dá para a gente dar glória a Deus, mas eu vou dar glória a Deus mesmo assim. Falar de finanças para mim, eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar de finanças? A ordem foi dada, então não tem que ficar. Amém? Então eu vou discorrer aqui alguns pontos da revista, que eu quero utilizar a revista. Ela foi escrita para a gente utilizar ela. Então eu vou utilizar aqui alguns pontos e vou contar a minha vida para os irmãos, a minha experiência de pastor, de obreiro, de esposo, de filho, de pai. E assim nós vamos falar. Quem está de acordo, diga amém. Amém. Então a nossa revista, meus irmãos, na página de número 47. A minha revista e a sua aqui na página 47 fala sobre a mordomia das finanças. Então, eu estava observando esse assunto e é muito importante isso, porque faz parte do nosso dia a dia. A revista diz, como mordomos de Deus, tudo o que vem à nossa mão é de total responsabilidade nossa administrar. Não é só aquilo que você quer, é tudo aquilo que vem na sua mão. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade fazer com excelência, fazer com alegria, fazer com todo desejo do coração, para que o nome do Senhor, ele possa ser engrandecido pela minha, pela sua, pela nossa vida, por aquilo que estamos administrando. A revista, ela diz que o apóstolo Paulo, orientando o seu filho, seu obreiro, chamado Timóteo, sobre o relacionamento com o dinheiro, no capítulo de número 6, versículo de número 7, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo de número 7, diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores.
Meus amados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele está aqui mostrando a loucura de se colocar as esperanças e os desejos neste mundo que é temporário. Nós bem sabemos que nós somos temporários neste mundo. Eu não sei por quanto tempo eu permanecerei nesta terra. Nem você sabe. Nós não sabemos. Então é uma loucura a pessoa colocar as suas esperanças nos desejos deste mundo, o qual é temporário. Paulo também, ele diz que é necessário, é importante que nós, que conhecemos a palavra de Deus, que andamos pela palavra de Deus, eu e você, nós conhecemos a Bíblia. É importante que nós nos contentemos com o alimento e com o abrigo. Diga comigo, eu necessito ser feliz com o alimento e com o abrigo que o Senhor tem me dado. Está fraco, você pode falar mais alto. Fica tranquilo. Queridos, eu acabei de ouvir aqui o pastor presidente, ele dizendo para nós, disse para nós assim, a questão de a gente ficar preso às coisas dessa terra, principalmente, quem é que não gosta de um carro bonito? Se falar que não gosta, tá mentindo. Todo mundo gosta de um carro bonito. Todo mundo gosta de um carro bom. Mas o carro, ele é bonito, ele é importado, ele é novo, ele é zero, mas ele não vai abrigar sua esposa, não vai abrigar seus filhos. Não dá para colocar geladeira dentro do carro, não dá para colocar cama dentro do carro, não dá para colocar sofá dentro do carro, não dá para colocar fogão dentro do carro. Nós precisamos nos contentar primeiramente de estarmos debaixo do nosso teto e dizer como é bom estar neste lugar. O ano passado eu tive uma experiência, de repente me deu 2 apagões. Logo de manhã, 2 apagões, não sei o que foi aquilo. Todos os exames foram feitos. Todos os exames foram feitos. Nada foi constatado. Fiquei 2 dias na UTI. A igreja orou por mim, agradeço a todos aqueles que oraram por mim. 2 dias na UTI, exames e mais exames. Não constatou nada, mas quando eu estava lá, eu estava me lembrando, graças a Deus, que se eu tivesse ido embora, a minha esposa tinha um abrigo, ela tinha um teto para ficar. Se eu tivesse ido embora, a minha esposa teria uma pensão para ter, porque Deus fez isso na minha vida. Tudo que vem depois são bênçãos, mas nós temos que preocupar de nós temos o alimento, o café da manhã, o almoço, o chá da tarde, o jantar, e um lugarzinho para a gente descansar. Independente se é um palacete, irmãos, não tem problema. Pode ser uma casa simples, simples. Me lembro de um fato, eu estava com um obreiro, fui visitar uma família, uma irmã, uma viúva, e eu levei o obreiro comigo. E nós chegamos naquela casa, uma casa simples, uma casa de madeira, em uma comunidade, o chão batido, não tinha piso. Nós entramos naquela casa, oramos por aquela irmã, eu e mais este obreiro. Quando nós olhamos, pendurado na parede, ela não tinha copos bonitos, ela não tinha móveis bonitos, ela tinha umas canequinhas que ela mesma aproveitava e fazia, mas tudo, como diz a minha mãe, areadinha, bonita. E ela disse, vocês querem, os pastores querem tomar um cafezinho? Aquela alegria de nos receber dentro daquela casa simples. Não importa se a casa é luxuosa ou se ela é simples, o importante é você ter
convicção que você está protegido e feliz com o que o Senhor tem te dado. Não adianta eu ficar olhando para o outro. O carro do outro não vai me levar para a minha casa. O carro do outro não me leva para a minha casa. Pode ser uma Mercedes. Se tiver alguém com Mercedes aqui, não é para você que eu estou falando, não. Pode ser uma BMW. Pode ser o carro que for. Aquele carro Deus deu para ele. Para mim, ele deu o meu. Então, o que me leva da minha casa até a igreja, da igreja para a minha casa, é o meu carro. Então, ele é o melhor carro que existe. O teu é o melhor carro que existe. Eu já entrei para orar em mansão. Eu já entrei para orar em mansão, Alto da Lapa. Mas quando nós entramos com uma comissão de obreiros, na época eu era o pastor no Jardim do Russo, aquela casa era triste, aquela casa era escura, não tinha alegria naquela casa. Carros, 2 carros lindos na garagem, empoeirados. Nós entramos para orar naquela casa. Queridos, que diferença. Você entra numa casa, pode ser uma mansão. Se não tem Jesus naquela casa, não tem alegria, não tem felicidade. Mas você entra numa casinha de um cômodo, onde tem Jesus, tem alegria. Tem agradecimento, tem gratidão. É isso que nós precisamos entender. O apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, ele vai dizer claramente aqui. Paulo, ele aqui desenvolve neste texto a ideia da loucura, de se concentrar na acumulação de riquezas, como um fim em si mesmo. O amor ao dinheiro é idolatria. Diga comigo, o amor do dinheiro é idolatria. E ainda afasta da verdadeira esperança o cristão. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança hoje? Diga comigo, é a volta de Cristo. Nossa esperança hoje é a vinda de Jesus. E quem se apega ao dinheiro, ele se esquece que Jesus está prestes a voltar. É pecado ter dinheiro? Jamais. Graças a Deus que agora eu não estou nem precisando de dinheiro para pegar ônibus. Já entrei nessa. Eu fiquei surpreso. Fui pegar o metrô. Aí falaram para mim, você já tem 60. Falei, peraí. Peguei a minha identidade, mostrei para o rapaz, pode passar, passe livre. Falei, que maravilha. Que bênção. Fui, voltei, não gastei nada. Peguei o ônibus outro dia ali. Peguei para o motorista, não, você tem que colocar máscara. E eu esqueci que tem que colocar máscara. Mas, motorista, como é que faz? Não, peraí. Você desce pela porta da frente mesmo. Por quê? Qual a sua idade? Falei, 60. Tem identidade? Tem, mano. Então já fica aqui, se esconde de fiscalização, você desce pela porta da frente. Aí, você tem passe livre hoje. Já estou na melhor idade. 10 anos na frente da melhor idade. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Então, meus amados irmãos, não é pecado. Não é pecado você ter dinheiro. O pecado é você se apegar ao dinheiro. Ficar preso ao dinheiro. Paulo diz que nós precisamos tomar cuidado com isso, senão eu perco a esperança da vinda de Cristo. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado,
a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza se apega ao dinheiro. Eu conheço uma pessoa que era tão apegada ao dinheiro que ele foi guardando o dinheiro. Isso é verdade, viu, irmãos? Só não vou citar o nome por questão de ética, né? Foi guardando dinheiro debaixo do colchão. Ele esqueceu uma época, mudou o plano do real. Quando ele foi ver, o dinheiro não valia mais nada. Perdeu todo o dinheiro. Aquele negócio de segurar o dinheiro, preocupado com o dinheiro. Mas a lição aqui vai nos ensinar coisas maravilhosas, irmãos. Diz o apóstolo Paulo que nós precisamos fugir da avareza, que é idolatria. Interessante que tem muitas pessoas que ficam preocupadas com a prosperidade. Prosperidade é coisa boa, irmãos. A prosperidade, segundo o dicionário, é o estado ou qualidade de quem é próspero. Ou sejam, pessoas bem-sucedidas, pessoas que são felizes e afortunadas. O sinônimo de prosperidade é riqueza, abastança, fartura, abundância. Mas tem uma também que é sinônimo, que é felicidade. Mas nem todo mundo que aparentemente é próspero por ter riqueza, porque tem fazenda, porque tem muito dinheiro no banco, casa na praia, casa no campo, não é feliz não, irmãos. Tem muita gente que tem tudo isso e não é feliz. Você quer ver qual é a felicidade? Nós que somos servos de Deus, é você que é trabalhador, é você que levanta cedo para ir ao trabalho, o dia todo na empresa, tem 1 hora para descansar, tira lá um cochilinho de 10, 15 minutos, trabalha, marca ponto, no final do mês você recebe o seu salário. Você não tem casa na praia, não é pecado não. Você não tem casa no campo, quem tem, glória a Deus por isso. Estou falando daquele que entende o que é ser próspero na presença de Deus. Você recebe o seu salário, você vem para a sua casa, se assenta com a sua esposa, aquele que é casado, ela tem que saber do meu salário, eu sei o salário dela, ela sabe o meu, e a gente trabalha assim. Você se senta com ela. A primeira coisa que o crente deve fazer quando recebe o salário é dizer: eu tenho que tirar o que é do Senhor. É a primeira coisa. Não é a conta de luz, não é a conta de água, não é a conta do telefone, não é o cartão, é aquilo que é do Senhor. O crente que sabe administrar as suas finanças, ele age assim. Ele retira aquilo que é do Senhor. Ela retira. Eu cuido do dízimo da minha esposa, eu que cuido. Ela deixou para mim administrar, então eu já tiro, faço a conta todo mês. Fica na minha Bíblia. A gente tem essa liberdade. Aí o crente consegue dar o dízimo na casa do Senhor. Ele paga a conta de água, ele paga a conta de luz, ele paga a conta do telefone, ele faz a despesa para casa. Já deu o dízimo em primeiro lugar. Aí ele olha e fala: meu Deus, ainda sobrou para a gente comer uma pizza. Sobrou para a gente ainda comprar uma camisa. Sobrou para a gente para comprar uma gravata, um sapato, um vestido. Tudo isso é saber administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Aí, queridos irmãos, o crente que age assim, se cumpre o que está escrito no Salmo 4 e o versículo de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Não adianta ter muita coisa e não conseguir dormir. Não adianta ter muito dinheiro e estar preocupado com a agiota.
Não adianta ter muito dinheiro e estar preocupado porque estão lhe cobrando. Os funcionários estão em cima dele, porque está devendo para todo mundo. Tem muita coisa aparentemente, mas está aflito por dentro, está sem paz por dentro. Mas quem obedece à palavra de Deus, ele sabe administrar. Deita, dorme, descansa, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Meus irmãos, o escritor da revista, ele coloca aqui a situação, o momento em que alguém deseja edificar uma torre. Desejar não é pecado, de jeito nenhum. Teve um desejo, eu quero realizar, é o meu sonho realizar. Mas ele diz aqui, primeiro, ele tem que se assentar e fazer o planejamento. Terceiro, tem que fazer a conta dos gastos, quanto vai gastar. Quarto, consultar se tem dinheiro suficiente para realizar tal coisa, para que depois não venha passar, missionária Lígia, por humilhação. Passar em frente, mas esse cidadão começou essa obra aí, está cheio de mato, e já tem gente morando, invadiu, porque ele não conseguiu terminar aquilo que ele começou. Então aqui nós precisamos saber administrar. Nós não podemos viver de aparência, ser aquilo que não é, aparentar aquilo que não é. Nós temos que ser aquilo que nós realmente somos. Se Deus tem te abençoado, eu volto a dizer, se Deus tem te prosperado, não mude o seu jeito de ser. Tem gente que quando ele está pelejando para conseguir algo, ele é uma coisa, depois que ele ou ela consegue, muda totalmente. Nega um abraço para o irmão, nega o abrir do vidro do carro para cumprimentar um porteiro. Não, agora eu sou importante, agora eu tenho dinheiro, agora eu sou. Você não é nada, eu não sou nada. Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é Deus? É Ele que faz tudo. É Ele que faz tudo em nossas vidas. Interessante que o Moisés, o grande legislador, ele vai afirmar no capítulo 8 de Deuteronômio, capítulo 18, que é Deus que dá a força necessária para que alguém venha a adquirir riquezas. Vem de Deus, não é nossa não. Esse ar que nós respiramos vem dele. Essa força física vem dele. Essa inteligência vem dele. Essa porta que se abriu veio dele. Então sejamos humildes. Não sejamos jactanciosos. Não sejamos arrogantes. Continuemos independente do patamar que Deus te colocar. Não mude o seu caráter, não mude o seu jeito de ser. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Interessante que a revista vai dizer que nós servimos o Deus, o trabalhador. Aí, irmão, vou falar algo aqui que, se você não gostar, vai perguntar para Deus. Por que eu estou falando isso? Deus, o trabalhador. O comentarista diz, Deus é incansável e infatigável. Isso está em Isaías 40 e 28, ele diz, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa,
nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Profeta Isaías, ele está falando aqui da alta existência do nosso Deus. Profeta Isaías está dizendo que o nosso Deus é soberano sobre o tempo e também sobre o espaço. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Nosso Deus é poderoso. Se tem um atributo, tem tantos, mas tem 3 atributos de Deus que é só dele, irmãos. Ou melhor, tudo que é de Deus é só dele. Um dia eu ouvi alguém dizer totalmente ao contrário, uma heresia. Dizer que o diabo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse atributo não é do diabo, é de Deus. Nosso Deus é onipotente, é onipresente e onisciente. Tudo vem dele e tudo deve ser para ele. Diz aqui que o nosso Deus é trabalhador. E aqui vai dizer, e é desde a antiguidade que ele é trabalhador. Diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Então deixa eu dizer uma coisa. Deus tem prazer naquele que trabalha, no trabalhador. Deixa eu falar um pouquinho mais da minha vida aqui para os irmãos, experiência. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tempo que o menino poderia trabalhar. Com 9 anos de idade, eu fui tentar ser engraxate, aqui em Perus, porque eu sou praticamente quase nascido em Perus. Eu moro em Perus há 59 anos. 2 aninhos de idade eu não tinha ainda quando eu cheguei em Perus. Nós não tínhamos luz elétrica aqui. Nós não tínhamos água encanada, nem asfalto. Mas as coisas foram melhorando. E eu tentei ser engraxate. Mas nós tínhamos ali no Jardim do Russo, um rapaz, um garoto, um pouquinho mais velho que eu, que ele era especialista em engraxar sapato. Ele era imbatível. Aí eu vi que aquela área não dava para mim. Falei, não vou concorrer com o Tião. O Tião é muito bom. O Tião, todo mundo pega a fila ali para engraxar o sapato com ele. Que você viu o rosto no sapato. O rapaz era muito bom. Mas não dá para ser engraxate, então eu vou ser vendedor de sorvete. Pronto. No verãozão, eu vendia sorvete. Só não vou falar o jeito que eu anunciava o sorvete, porque aqui não é lugar não, aqui é para falar a palavra de Deus. Fazer graça aqui não. Mas eu tinha o meu jeito de vender sorvete. No verão eu saía vendendo sorvete, isso de 9 anos de idade. Quando chegava, passava o verão, eu vendia limão. Eu era limoeiro. Saía pelas ruas de Perus vendendo limão. Isso antes dos 10 anos de idade. Quando eu completei 11 anos de idade, a minha mãe conseguiu emprego para que eu trabalhasse no armazém Secos e Molhados do senhor Pedro Filizola. E eu fui trabalhar naquele armazém. Trabalhava lá na época que você pegava lá o café moído na hora. O momento que eu mais gostava era quando alguém ia buscar o café, para eu mexer na máquina e sentir aquele cheiro do café. 9 anos, 10 anos de idade. Glória a Deus. Depois dos 10 anos de idade, agora fica sério o negócio. Cheguei aos 13 anos. Minha mãe disse, agora você vai ter carteira. Eu vou tirar uma carteira para você. Deus tem prazer no trabalhador. Deus tem prazer. Ensina o menino no caminho. Ensina ele o que deve fazer. Tirou a carteira de trabalho.
E o local dos menores trabalhar era Lapa e Água Branca. Água Branca e Lapa eram onde os menores trabalhavam. E minha mãe foi comigo na Água Branca. Eu era pequeno, magrinho e fraquinho. Chegamos numa empresa, estava lá a placa, precisa-se de menor, ajudante. Ela tocou a campainha, o cidadão saiu e disse, pois não senhora, está precisando de menor aqui? Tá, eu vim trazer meu filho. Mas peraí, esse menino não dá para trabalhar aqui não. Por que não? Olha o tamanho desse menino. Olha o corpo desse menino, isso aqui é uma metalúrgica, senhora. Esse menino vai ter que carregar ferro o dia todo. Feixes de ferro. Não pode pôr ele aí que ele aguenta trabalhar assim. Mãe Paulina, oh, abençoada, ela deve estar assistindo lá. Ela não perde um culto aqui. Tem 95 anos de idade. Não perde um culto, não vem, mas está lá. Esse menino vai ficar aí. Eu falei, mãe, mas ele falou que não tem problema, entra aí. Me largou lá dentro, me pôs na prisão. O dia inteiro carregando fechinho de ferro. Quando chegou a tarde, eu estava zonzo. Não conseguia parar em pé. O encarregado olhou para mim e disse assim, garoto, eu vou pagar o seu dia, não precisa voltar amanhã não. Eu cheguei na estação da Água Branca, zonzo, perguntando, isso é verídico, perguntando, onde eu estou, moço? Eu vou para onde? Eu vou para Perus. Para onde que eu vou? É do lado de lá, do lado de cá, eu preciso ir para Perus. Ah, rapaz, atravessa para o outro lado lá e pega o trem e vai para Perus. Falei, eu vim que vinha quebrado. Cheguei para a mãe, não deu certo, não. Trabalho é pesado. Não, mas não tem problema, a gente arruma outro. A gente arruma outro. Deus tem prazer em quem trabalha. Aí, graças a Deus, na rua Espartaco, na Lapa, apareceu uns amigos meus à época, em 1975. Ele me arrumou emprego numa manufatura de caixas de papelão. Oh, agora de ferro para papelão, melhorou muito, né? De ferro para papelão, meus irmãos. A cartonagem, comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego, 5 anos e meio de carteira registrada. Pegava o trem 6 e 11 aqui, lotado. Não tinha trem como esse hoje, não. Ar-condicionado. Não, um dia me empurraram tanto para dentro do trem, eu pequenininho, e começaram a me imprensar naquele ferro que fica para a gente segurar. O pescoço foi lá, e eu estava sendo sufocado. Alguém olhou e viu, estão matando o menino. Aí foi um rebuliço para me tirar e me socorrer. Estava morrendo, enforcado. Mas eu estava indo para onde? Trabalhar. Carteira registrada. Aí não parei mais. Não parei mais de trabalhar. Carteira registrada. Interessante que foi trabalhando, empresa, fomos trabalhando. Quando eu fui ver, os irmãos me alertaram aqui. Doutor Sérgio Emílio, mais outro pastor, falou, pastor Joel, dá uma olhada na sua aposentadoria. O senhor já está há muito tempo. Eu tinha 51 anos, irmão. Eu falei, não, eu estou novo para aposentar. Não, mas dá uma olhada lá. O senhor deve ter tempo. Eu falei, eu não tenho tempo. O senhor ali estava de folga. Eu falei, vamos comigo no INSS? Vamos. Foi comigo. O senhor ali é uma benção. Chegamos lá, sentamos lá no Braz, sentamos na frente da moça. Falei, faz a contagem para mim. Eu tinha medo da primeira empresa, dos 5 anos e meio, e da prefeitura. Eu tinha medo de não ter recolhido meu INSS, alguém ter feito lá alguma coisa. Eu tinha medo. Primeiro que apareceu, cartonagem, 5 anos e meio. Eu tinha ido no Itaú, falou que não constava, que tinha falido aquela empresa, mas no INSS estava lá. Falei, glória a Deus, se está aí, já é uma... Aí foi passando tudo, até a empresa da Primícia que eu trabalhei, 15 dias estava lá. Falei, que maravilha. Aí ela falou assim, se o senhor quiser, o senhor aposenta agora. Aí eu falei, 51 anos de idade, quase 10 anos atrás. Aí eu falei, aposento agora? Sim, mas se eu esperar os 53, o meu salário vai para quanto? Se aumentar uns R$80, a Sueli deu grito, bate o martelo aí, rapaz, aposenta, não perde essa benção não. Ai, ai, ai. Isso é benção de Deus, irmãos. Deus tem prazer em quem trabalha. Deus tem prazer. Nós precisamos ser trabalhadores, irmãos.
Tem gente que não gosta de trabalhar, irmãos. Tem gente que não gosta de trabalhar. Quer ver só uma coisa? Quer ver o que a Bíblia vai dizer para nós? Abra a sua Bíblia comigo. Ai, Jesus, é muito sério isso aqui. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Provérbios, capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do livro de Provérbios. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Um dia eu fiquei olhando o caminho da formiga, eu fiquei impressionado. Trabalhava na prefeitura de Caieiras, e eu estava na oficina, e eu comecei a ver a formiga, o caminho da formiga, o trabalho dela. Eu senti a presença de Deus ali, irmãos. Falei, que coisa linda, uma ajudando a outra, aquele peso, aí caía o fardinho da formiga, ela tombava, ela entrava embaixo daquele pezinho, daquele cisquinho, subia nas costinhas e continua trabalhando. Aí Salomão vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu acredito que não tem nenhum preguiçoso aqui hoje. Não deve ter preguiçoso aqui hoje, porque o obreiro não pode ser preguiçoso. Ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Aonde a gente aprende a ser sábio? Olhando a formiga. Diz a Bíblia, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Ela não tem superior, ela não tem oficial, e não tem ninguém que domine sobre ela. Ela prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Aí é um exemplo para a gente olhar para a formiga e aprender. Aí Salomão vai dizer, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Meio-dia, 1h. Está lá, olha que diz, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ô sono pesado é esse, irmãos. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, ou seja, dorme e cochila. Cochila e dorme, é uma maravilha, né? Um pouco encruzando as mãos para ficar deitado, ou para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aí eu pergunto, vale a pena trabalhar ou não vale? Independentemente do que você faz. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor se aposentou, qual era a sua profissão? Eu nunca tive profissão. Nunca tive, não sou formado, mas sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Quando eu me casei, em 1988, foi colocado a minha profissão como eletricitário. Bonita palavra, hein? Eletricitário. Que bonita, né? Mas sabe o que eu fazia? Sabe qual era a minha? Eu entregava a conta de luz nas casas. Eu fazia a leitura do registrador de energia. Eu era eletricitário. Porque o nome para quem entregava a conta era um nome muito feio. Não é palavrão não, viu? É estafeta. Falasse isso, o juiz falar ali, o nosso irmão aqui é o noivo, sua profissão, estafeta. Ninguém ia saber, coisa feia. Não é palavrão, não é o nome de quem entregava a conta de luz. E quem tirava a leitura? Leiturista. Não. Então coloca eletricitário. Coloca aí, eu trabalhava numa empresa de eletricidade. Ficou bonito, não é? Eu só não coloquei o nome porque era muito feio e as pessoas iam ficar perguntando. Agora ele trabalha com energia elétrica. Que maravilha, né, irmãos? Nunca tive profissão, irmãos. Mas sempre Deus me abençoou.
sempre fui abençoado. Quem é o segundo que é abençoado por Deus? Levante a sua mão para cima. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu falei assim, Senhor, eu vou falar sobre finanças. Será que eu vou dar glória a Deus? Será que os irmãos vão dar um glória a Deus? Pelo menos um glória a Deus. Eu já vi 1, 2, 3, 4, 5. Porque tem gente do mesmo processo que eu aqui. Tem muita gente do mesmo processo que eu aqui. Deus não... Ô, irmãos. O moço, pastor Antônio, chamado Davi, o nosso irmão Davi, quando ele foi chamado por Deus, aonde que ele estava? Ele estava no campo. O cheiro não era muito bom, mas ele foi chamado, foi honrado no meio dos seus irmãos, saiu da honra ali, não foi correr para o palácio, ele voltou para o campo novamente trabalhar. E não era uma multidão de ovelhas, eram pouquíssimas ovelhas. E ele volta e continua trabalhando. E Deus foi começando a honrar, porque já era ungido. Só tinha que esperar o tempo para assumir. E ele não se precipitou. Continuou trabalhando, continuou servindo. Aí ele foi ser rei. E depois que ele chega numa idade avançada, com seus cabelos brancos, ele para, faz uma retrospectiva e diz, olhou para trás, fui moço. Fui moço. Hoje, eu não sou mais moço, eu sou um velho. Mas deixa eu contar um segredo. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus está entrando com providência lá na tua finança, lá na tua casa. Deus não vai te deixar morrer, Ele vai te socorrer, porque Ele é o nosso sustento. Quem está entendendo, diga amém. Glória ao nome de Jesus. Interessante, a revista, página 48. Com Deus, 6.12. Deus o mantenedor. Com Deus, aprendemos que devemos ganhar para sermos mantenedores. Aqui na revista, o escritor fez questão de destacar: o obreiro, ele é mantenedor de sua casa e da igreja. Diga comigo, o obreiro é mantenedor da sua casa e também da igreja. Porque diz aqui o apóstolo, irmãos, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Terá cuidado da igreja de Deus? Governar é conduzir, administrar, apacentar, dirigir, apacentar, gerir, ser o cabeça. Se eu não consigo governar a minha própria casa, como é que eu vou cuidar da igreja de Deus? Voltando um pouquinho atrás, quando o nosso presidente chama a nossa atenção, não é que ele quer o nosso mal, não, ele quer o nosso bem. Eu digo isso por experiência própria.
Quando eu vi ele falando, cheguei aqui, ele estava falando sobre a questão do carro, né? Quando ele chama a nossa atenção, é porque ele quer o meu bem, o seu bem, o nosso bem, não é o nosso mal. Por que o senhor está falando? Porque eu tenho experiência própria. Quando eu me casei em 88, eu fui morar de favor. Eu estava um pouquinho melhor que o profeta Elias, o profeta Eliseu na questão financeira. O profeta Eliseu, quando ele passou lá, a mulher arrumou uma cama para ele, arrumou uma cadeira, um candeeiro e uma mesa para ele. Tá? Mais ou menos isso, né, pastor Flávio? Me ajuda aí, pastor Flávio. Mais ou menos assim, né? Eu estava um pouquinho melhor que ele. A minha casa também era cedida, porque o quartinho para ele foi cedido também, né? E na beira do muro, não é dentro da casa não, na beira do muro, viu, irmãos? É na beira do muro. O pastor falou aqui, nossa casa é jardim secreto. O profeta era homem de Deus, mas ficou lá com um quartinho lá na beira do muro. Eu estava um pouquinho melhor que ele. A casa que eu fui morar, tinha um jogo de mesa, uma geladeirinha desse tamanho aqui, que eu ganhei do padrinho, e um jogo de quarto, que eu ganhei com as gorjetas que eu ganhei no final de ano pela Eletropaulo, trabalhando na rua. Estava um pouquinho melhor que ele. Passou-se um tempo, depois dos 4 anos morando naquela casa, eu estava entrando na porta lateral do templo, e o patriarca, saudoso pastor Benjamin, não sei porquê, ele, o pastor Felisberto, ele me brecou. Aí, irmão Joel, faz uma pergunta para o irmão aí. Pode fazer, pastor. Já comprou um terreno? Falei, peraí. Estou perguntando para o irmão, já comprou um terreninho? Eu falei, não, pastor. Quanto tempo você está morando de favor lá, que eu estou sabendo? Já está indo para quase 5 anos. Toma jeito, rapaz. Toma jeito. Compra um terreninho para você. Na frente de todo mundo, ali na porta, irmãos. Se falar isso para o obreiro hoje, ele quer processar. Vai processar, vai processar. Ele estava falando como um pai. Aí eu fiquei meio assim, o pastor falou, calma, Joel, calma. É teu pai que está falando. É o teu pai espiritual. Receba essa palavra. Mas foi dito e feito. Daquilo ali eu tomei jeito. Falei, eu vou ter minha casa. Deus vai me dar minha casa. Não saía da minha mente. E quando eu comprei a casa e vim falar para ele, ele se alegrou muito. Aonde você comprou? Comprei aqui em cima, perto. Não falei para você que você não ia morar para Caíra, não? Se ia morar aqui pertinho, Deus te deu ali. Fica tranquilo e glorifique o nome do Senhor aí. Tem que ter a casa. E o obreiro precisa, vou abrir uma parênteses aqui para lembrar o que eu havia esquecido. O obreiro, ele tem que ser mantenedor da sua casa. Porque tem obreiro que ele joga tudo para a mulher dele fazer. Eu sou o rei da casa. Conheci uma história de um obreiro que ele sentava no sofá, falava para a mulher, tira a meia do meu pé. Coitado da irmã, tinha vindo tirar as meias do pé dele. Põe aqui aquele puff para mim estender meus pés. Aí estendi os pés. Eu quero beber uma água gelada. Traz para mim uma água gelada. É uma esposa, era uma empregada dele. Era uma esposa, era uma empregada dele. Deixa tudo por conta da mulher. E dizia, eu sou o mandatário aqui. Que mandatário, coisa nenhuma, rapaz. Você pode ser o cabeça, mas tem que ser o exemplo. Exemplo, tem que saber manter o lar, manter a família, manter a esposa, tratar bem a esposa, vestir bem a esposa, elogiar a esposa, elogiar os filhos. Tem gente que tem vergonha de fazer elogio para a esposa. Tem vergonha, missionária? Fazer elogio? Faz o elogio. Irmão, quando eu casei com a Sueli, ela tinha 19 anos de idade. Uma jovenzinha, sem nenhuma experiência. Nós vamos para 35 anos de casado, esse ano. Quantas adversidades nós passamos. Quantos momentos difíceis nós passamos. Eu e ela e eu. Depois veio o Murilo, depois veio a Mariana. Mas em todo o tempo ela nunca deixou de me apoiar. É 35 anos, não é 35 dias não, nem 35 semanas.
Aí eu olho para ela assim, falo, que prazer de poder ter você como minha esposa. Que prazer de poder ser o mantenedor da casa. Porque se a minha casa estiver bem, se tiver o nosso Deus como tema central lá, a igreja que o Senhor te colocar vai ser bom também. O zelo que você tem pela sua casa, você vai ter pela igreja do Senhor. Mas se eu sou relaxado da minha casa, eu vou dizer, se na minha casa eu sou relaxado aqui, não estou nem aí. Não, Senhor. Nós temos que olhar e falar, não, vamos cuidar, vamos zelar. Cuidar da igreja, cuidar do rebanho. O obreiro que trata mal a esposa, ele trata mal o rebanho. O obreiro que é bruto com a esposa, ele é bruto com o rebanho. Estávamos numa caravana um dia, com o nosso presidente, uma multidão. Eu fiquei decepcionado com a situação. Chegamos no restaurante para jantar, aquela fila de obreiros e obreiras e tal. Aí daqui a pouco eu olhei um pastor, ele estava lá na frente, largou a mulher dele lá atrás. Furou a fila de todo mundo, foi lá para frente. Ficou lá na frente. Aí eu olhei e falei assim, mas a esposa dele está tão longe, ele largou ela por quê? Porque é o que ele faz lá na casa. É o jeito que ele trata lá. Aí fora tem um adágio que diz que assim, atrás de um grande homem, sempre existirá uma grande mulher. Mentira, não é verdade não. Ao lado de um grande homem, de um bom marido, de um bom pastor, de um bom administrador, haverá sempre uma grande mulher. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Administrar as finanças não é brincadeira não. Deus o mantenedor, o obreiro, ele é mantenedor da sua casa e também da igreja. Deus ensina-nos a poupar. O Senhor Deus nos ensina a poupar. Página de número 49, que eu sei que meu tempo já está indo, eu já estou me apressando aqui. Poupar, irmãos. Quando a gente fala de poupar, vem na nossa mente o quê? Economia. Até o final do ano passado, o homem mais falado no Brasil sobre economia, o nome dele é Paulo Guedes. Era o homem mais comentado no Brasil. Economista, não é? Mais comentado. Interessante, Paulo Guedes era muito comentado, porque ele era o ministro da economia do nosso país. Por sinal, fez um excelente trabalho. E olha que eu não entendo de economia, mas eu entendo que ele fez um excelente trabalho. Mas, meus irmãos, na Bíblia, eu encontro alguém que bate Paulo Guedes. Quem é? O nosso irmão José. José bate no Paulo Guedes, em qualquer economista da época. Diz a palavra de Deus, a revista diz, dentre muitas lições da importância de poupar nas Escrituras, encontramos o clássico exemplo de administração feito por José, que foi posto como governador por Faraó no Egito, e cujo trabalho alcançou grandes dimensões. A atitude de José em propor a Faraó poupar 20% dos 7 anos de fartura, soou como bom conselho. Assim José ajuntou e guardou muito mantimento, até que começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. José teve a sabedoria de Deus em poupar no tempo da abundância. Este
economista chamado José deixa qualquer um da nossa época de queixo caído. Porque ele pegou uma situação dificílima que ia acontecer no Egito, na terra toda. A fome viria. O faraó tem sonho, fica preocupado com as espigas. Questão das espigas, questão das vacas, magras, gordas, espigas cheias. Precisava de alguém interpretar aquele sonho. E é chamado este moço, que estava onde? No cárcere, esquecido. Até os pregadores esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Porque o homem lá, que estava preso, esqueceu dele, não falou nada. Mas no tempo certo, ele se apresenta a Faraó. A idade dele, 30 anos de idade. Jovem de tudo. Um economista. Deus que fez ele um economista. Um grande líder. Um estrategista. Um governador. Quando o Faraó olha para José e vê ele interpretar todo o sonho, que o homem estava perturbado com o sonho, ele olha para todos os seus súditos e diz: acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? É interessante que eu vejo na vida desse moço, para ele ser honrado, ele deu a Faraó a dica: precisa de colocar alguém sábio, precisa colocar alguém de... Ele não falou ele não disse: olha, como eu dei a interpretação, me coloca aí que eu dou jeito. Não, procura, rei, alguém que tenha sabedoria, alguém que tenha entendimento, alguém que saiba poupar. Aí ele: não tem ninguém aqui melhor que esse economista que chegou aqui. Ele será o nosso governador. É ele que vai poupar. Poupar, irmãos, no tempo da bonança. Porque tem gente que quando está no tempo da bonança, ele não poupa, ele gasta tudo. Ele gasta tudo. Ele recebe lá um salário um pouco maior de alguma bênção que veio, ele não consegue poupar, ele vai só gastando. Não, irmãos, a crise pode chegar. A crise pode chegar. Então poupe quando a coisa está boa, porque quando a crise chegar, você vai: opa, eu soube administrar no tempo da bonança. José, ele poupou na bonança, e quando chegou a fome na terra, quem era procurado, irmãos? Era o homem chamado José. Era o homem chamado José. Ele era procurado por todos e ele dava as diretrizes. Mas nunca esse homem, esse moço, quis passar na frente de Faraó. Nunca. Até porque a Bíblia diz que ele ocupava o segundo carro, não o primeiro carro. O obreiro tem que entender a sua posição. Obreiro não pode ser entrão. Obreiro não pode ficar: não, eu sei melhor, a minha dica é melhor. Não, deixa, fica na tua posição. Fiquemos na nossa posição, e quem vai nos honrar é Deus. Quem vai nos honrar é Deus. Então, se nós, aleluia, temos o Espírito de Deus, o que Deus fez na vida de José, Ele faz na minha, Ele faz na sua, Ele faz na nossa vida. Glória ao nome do Senhor dos Exércitos. Em tudo precisamos glorificar a Deus. Em tudo, irmãos. Para concluir aqui, que eu sei que vai chegar a notícia aí. O crente é diferente do mundo. O crente é diferente daquele que não conhece a palavra. E ontem me veio à mente um hino de Cícero Nogueira. Eu não vou cantar, só vou dizer a letra. Ele diz: estás vendo aquele crente, meu amigo? Ele não tem casa para morar, não tem carro para sair, e nem roupa nova para vestir, e nem sapato bom para calçar. Mas vai conversar com ele, meu amigo. É aquilo que eu disse no início. É bom ter casa, é bom ter carro do ano, é bom ter riqueza, é bom, mas a presença de Jesus é maior.
Vai conversar com ele, meu amigo. Sinta o que é felicidade. Para ele vai tudo bem, não tem crise, não tem. Ele goza paz e liberdade. Aí o crente que é fiel a Deus, diz Cícero Nogueira, quando sobra algum dinheiro, o que é que ele vai dizer? Este Jesus é bom demais. Quando está faltando tudo, ele não murmura, ele diz, isso que eu estou passando é uma provação. Ele não desanima, ele vai lutando, ele vai vencendo, faça frio, faça calor, ele sempre vai dizer glórias a Deus. Na alegria, na aflição, ele não murmura, ele diz, o meu Jesus é bom. Ele é valente, ele é fiel, o seu negócio é com Deus e o seu alvo é o céu. Olha o contraste daquele que tem riqueza, mas não tem Jesus. O contraste daquele que tem riqueza, mas não é feliz. Aí ele vai dizer, está vendo aquele homem lá, meu amigo? Ele é um rico fazendeiro, anda de carro importado, a sua fazenda é cheia de gado, sabe do mais? Ele é sócio de banqueiro, mas experimenta conversar com ele, meu amigo, sinta de perto a tristeza. Sem Jesus não tem dinheiro que traduz felicidade, não adianta ser banqueiro. Jesus é tudo na nossa vida. Se Jesus está te abençoando financeiramente, glorifique a Ele. Se o pão está na tua mesa, glorifique a Ele. Se tem o alimento, glorifique a Ele. Se tem vestimenta, glorifique a Ele. Se o teu salário está vindo, glorifique a Ele. Porque tem muita gente que tem muita coisa, mas vive amargurado, vive depressivo, vive dando fim na sua vida. Mas nós estamos aqui para dizer, Jesus é bom. Jesus é maior. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Irmãos, sejamos bons administradores da nossa finança. Mas eu não tenho nada, administre aquele pouquinho que Deus tem te dado. Administre com sabedoria, com temor a Deus, e você verá o Deus que supre, fazendo maravilha na tua casa, na tua vida e no teu ministério. Deus abençoe o nosso presidente. Muito obrigado pela oportunidade. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.